Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Para o mestre de música, Salmo de Davi. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos orar, agradecer a Deus pela leitura. Pai, Filho e Espírito, nós te bendizemos uma vez mais, te agradecemos pela sua santa e preciosa palavra que lemos, que ela esteja em nosso coração, que possamos nos alegrar na sua força, e após esse sermão, Senhor, cantarmos de alegria, em honras ao seu poder, à sua glória, à sua majestade, assim como veremos nesse salmo. Nos dê graça essa manhã, nós imploramos, como já oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, este é o sermão de Natal. Nós, como uma igreja batista reformada, não desprezamos o Natal. Nós entendemos que ele faz parte do calendário litúrgico cristão, e é por isso que todos os anos nós dedicamos um sermão específico ao Natal. Sempre um sermão expositivo, não é uma pregação temática ou apenas textual. E para dar início a esse sermão, eu gostaria de citar um eminente homem de Deus ao longo da história da igreja, chamado Leão Magno. Acredito que alguns de vocês já ouviram, tanto na escola, quanto em igrejas que falam sobre isso, né? Leão Magno, ou para alguns, São Leão Magno, no seu sermão de número 23, pregando sobre o Natal do Senhor, ele começa o sermão dizendo as seguintes palavras: Já muitas vezes, meus caros, ouvistes falar e fostes instruídos a respeito do mistério da solenidade de hoje, o Natal. Porém, assim como a luz visível enche sempre de prazer os olhos saudáveis, também aos corações retos não cessa de causar regozijo a natividade do nosso Senhor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente está acostumado sempre, todo ano, ouvir sobre o Natal, pensar o Natal, ouvir sermões sobre o Natal, mas existem alguns irmãos ou irmãos que se cansam disso, que o Natal para eles tanto faz, tanto fez. A gente pensa no Natal e a primeira coisa que vem na nossa mente é o Natal capitalista, consumista, do comércio, que o comércio fica aberto até mais tarde, isso e aquilo outro, e a gente esquece que Natal é o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus, é a natividade do Senhor. E ele começa o sermão já exortando aquela igreja, dizendo: sei que muitos de vocês já ouviram falar, estão plenamente instruídos sobre o Natal do Senhor, o nascimento virginal, que ele é o rei, etc, etc.
mas eu estou pregando esse sermão para aqueles que têm olhos saudáveis e ouvidos saudáveis, e a estes o Senhor sempre se agrada em lançar luz, quando eles ouvem e eles se alegram ao ouvir sobre a natividade do nosso Senhor. E eu espero que esta seja a nossa igreja, que nós precisamos estar alegres ouvindo esse sermão baseado no Salmo de número 21. E eu pretendo essa manhã pregar no Salmo 21 com o seguinte título: Um ode a Deus pelo Rei. Eu gostaria de saber se vocês sabem o que é um ode. Um ode a Deus pelo Rei. Alguém já ouviu essa expressão? Muitas caras confusas, né? Eu vou explicar o que é um ode. Um ode nada mais é do que um cântico, uma poesia, desde os tempos dos gregos, e é sempre uma poesia muito bem estruturada, e é uma poesia que honra o nome poesia. Ele é bem poético na forma como ele escreve, não apenas no seu conteúdo, mas o arranjo das palavras, e ele sempre vai falar sobre algum evento específico. Então os gregos, por exemplo, eles escreviam poesias que eles chamavam de odes aos deuses. Eram poesias em honra aos seus deuses. E hoje, desejando pregar sobre o Natal, poderia escolher um texto dos Evangelhos, ou uma profecia de Isaías, ou profecias em geral da Escritura, sobre ouvirmos sobre o Natal de Jesus, seu nascimento virginal. Mas essa manhã eu gostaria de simplesmente olhar com cada um de vocês esse salmo, e que ele se manifeste diante de nós como um ode ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei. Um ode, uma poesia bela, um cântico de graças, exaltando a beleza e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina sobre nós eternamente, ok? Então nós vamos ter algumas partes. Primeiro momento eu gostaria de trazer uma introdução sobre o Salmo. No segundo momento nós vamos ver o contexto desse Salmo, a época que ele foi escrito, qual era o propósito. Por fim, eu trarei a mensagem desse salmo à luz da nova revelação do Novo Testamento e uma conclusão final. Então vamos lá. Quando nós pensamos no livro dos Salmos, que a maioria de vocês sabem que eu amo de paixão, sou fascinado pelo livro dos Salmos, nós temos que entender em primeiro momento o estilo linguístico literário deste livro. Ou seja, você não lê um salmo como você lê um evangelho. Você não lê o livro dos Salmos como você lê o livro do Apocalipse, se você lê o livro do Apocalipse. Você não lê os Salmos como você lê Isaías, você não lê Salmos como você lê Gênesis. O livro dos Salmos é um estilo literário diferente, distinto. Lembre-se que ele era escrito tanto para ser usado como cânticos, música, tanto que se a sua Bíblia tem uma tradução boa, o editor teve um cuidado com o estilo literário, ele preservou aquilo que nós chamamos de cabeçalho da estrofe do Salmo. No meu caso aqui está escrito: Salmo de Davi para o mestre de música. Então um salmo que o próprio rei Davi escreveu, e ele era utilizado para reger o coro de Israel nos cânticos, nos odes de louvor ao Senhor em Israel. Então ele é escrito tanto para ser música, mas também nós podemos entender o livro dos Salmos como orações em forma de poesia. Então, diferente de narrativas bíblicas como em Gênesis, Crônicas, Esdras, Neemias, os Evangelhos, diferente da epístola de Paulo, caráter de carta, de apresentação, de ações de graças, de exortações, nos Salmos nós temos aqui poesia. É o momento onde o nosso coração para se deliciar naquilo que o salmista está falando sobre Deus. É um chamado à devoção. Isso não quer dizer que as epístolas não são, não quer dizer que as narrativas não são, mas o Salmo tem essa peculiaridade que temos diante de nós. Então é uma poesia, nós temos que ler como poesia, nós temos que entender os paralelismos dos Salmos, nós temos que entender a linguagem figurada, nós temos que entender todo esse contexto. Além disso, nós temos que entender o seu uso litúrgico. Como eu disse,
para vocês, os salmos, eles eram usados, inclusive alguns deles, em cântico congregacional, onde o mestre de cântico ou o maestro, ele dizia uma parte e a comunidade respondia com uma outra parte. O Salmo 118 é um belo exemplo disso, o Salmo 136 também. Esse aqui é um salmo litúrgico com um propósito muito específico. Quando os reis de Israel deveriam ser entronizados ou ungidos ou reverenciados quando deveriam passar a coroa para um outro rei, este salmo era um dos salmos que se cantavam em louvor a Deus pelo rei, que ou estava sendo ungido, ou entronizado, ou estava então se aposentando. Então este salmo, junto com o salmo de número 24, por exemplo, que é aquele famoso salmo, abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória, esses são salmos reais, nesse sentido, salmos com o propósito litúrgico de entronização do rei de Israel. Por último, nós vamos ver então a sua estrutura compositiva, e este é o tópico do nosso texto essa manhã. Nós podemos dividir o salmo em 4 partes, e nós vamos ficar com essas 4 partes. A primeira parte, verso de número 1, exultação na força de Deus. A segunda parte, os versos 3 a 6, a face graciosa de Deus para com o rei. A terceira parte, dos versos 7 ao 12, a face irada de Deus para com os inimigos. E a última parte, verso 13, exultação na força de Deus mais uma vez. Então note que mesmo os salmos, eles aparecem um pouco com aquilo que nós chamamos de estrutura de quiasmo, quando nós lemos textos do Antigo e do Novo Testamento, porque ele começa com uma afirmação e ele termina com a mesma afirmação, e o meio é o que dá sentido para essas afirmações. E a principal afirmação do Salmo é exultação na força de Deus diante do rei. Note que em todas as divisões do Salmo, Deus está sendo mencionado de uma forma ou de outra. O centro desse Salmo, ainda que seja um Salmo do rei, é um Salmo, um ode a Deus em função do rei. É um louvor a Deus pelo rei. Esta é a introdução. Vamos olhar então o contexto. Onde é que nós olhamos o contexto no livro dos Salmos? Não é como nos evangelhos, que nós vemos um texto, lemos o texto anterior e lemos o texto posterior, que é o contexto, para entendermos o texto. Nós temos que entender apenas pelo contexto do livro dos Reis, Crônicas, Samuel, do próprio livro dos Salmos e também alguns textos antigos de Israel. Mas nós temos aqui já um indício que esse salmo foi escrito por Davi. Davi é o principal rei de Israel no Antigo Testamento. Se você se lembra bem das escolas dominicais, o livro dos Reis é um livro que conta a narrativa de todos os reis de Israel, ou dos principais deles, e o critério para que o livro dos Reis examine se um rei foi um bom rei ou se foi um mau rei, é se ele foi um rei conforme foi Davi, seu pai, e se esse rei andou conforme os passos de Davi, o seu antepassado, se agradou a Deus assim como Davi agradou, ou se não agradou, diferente de Davi. Davi é o principal rei de Israel, e a primeira coisa que nós entendemos no contexto é que é um salmo que ele fala sobre o rei, falando sobre ele mesmo diante de Deus, escrevendo ele próprio. Diz o verso de número 1, o rei se alegra na sua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu recebeste-o com ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro. Davi está falando sobre o que Deus fez por ele. A face graciosa de Deus para com o rei. Se você olhar comigo o verso de número 6, diz assim: fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença.
É por isso que eu denominei esse trecho como a face graciosa de Deus, porque na tradução grega do Antigo Testamento, essa expressão aqui, a alegria da sua presença, alegria é o mesmo termo para graça no Novo Testamento, charis, e a ideia é da face graciosa de Deus para com Davi, o rei de Israel. Então ele começa dizendo que ele, o rei, se alegra na força de Deus, exulta muito por todas as vitórias que Deus lhe deu, e tudo é o que o Senhor tem concedido para o rei de Israel. A partir do verso de número 8, o salmista Davi vai dizer agora como é que Deus lida com os seus inimigos. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Exterminarás com a geração deles, e eles já não mais existirão. Diferente da forma como Deus lida com o rei Davi, nós temos uma face irada de Deus para com os inimigos do rei, para com os inimigos do reino de Israel. E ele termina o salmo no verso de número 13, repetindo o verso 1 com outras palavras, dizendo: "Sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder." A segunda coisa que é importante você perceber no contexto é que não é apenas a voz de Davi que está presente no salmo, ele não apenas está escrevendo sobre ele diante de Deus, é o próprio povo de Israel que está dizendo essas palavras. Então Davi escreve um salmo falando sobre ele diante do rei, mas é um salmo escrito para o povo cantar a Deus sobre Davi. O último verso, na linguagem em plural, nos diz: cantaremos e louvaremos o teu poder. O que esse salmo pode nos ensinar, ou pelo menos elevar o nosso coração e a nossa alma para olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo essa manhã em comemoração ao Natal do Senhor? Esse salmo é um salmo que fala sobre o rei de Israel, e profeticamente, falando sobre o rei de Israel, ele está falando sobre o último e principal rei, não apenas de Israel, mas do universo, do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como todos os salmos reais no livro dos Salmos, não apenas os salmos messiânicos, que fazem menção direta a Jesus, como o Salmo 22, por exemplo, ou como o Salmo de número 45, ou como tantos outros salmos, como o Salmo 16, que fazem menção direta a Jesus Cristo, com menção no Novo Testamento. Esse é um salmo que fala sobre o rei, e nós temos Jesus, o nosso rei. Portanto, esse é um salmo que nos fala sobre o nosso rei, Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, como é que através desse salmo nós podemos ver tanto a vida quanto a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive a sua morte. O salmo começa dizendo, e eu quero que você leia em primeiro momento na voz, não de Davi, mas de Jesus. Imagine Jesus lendo esse salmo, falando sobre ele mesmo. Pensem nisso. O rei se alegra na sua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu recebeste, dando-lhes ricas bênçãos, em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro, te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura, pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste, fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da sua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Conseguiram imaginar o nosso Senhor lendo esse salmo? Entendendo ele, que este é um salmo real, e eu imagino o nosso Senhor na sinagoga, em casa, andando, se sentando, conversando com os discípulos, meditando no livro dos Salmos, ele mesmo que disse que os salmos falam sobre ele. Este é um salmo onde o Senhor Jesus Cristo nos diz essa manhã, onde é que está a sua alegria? E a alegria do nosso Senhor está na força de Deus.
Ele diz quão grande é a sua exultação pelas vitórias que Deus lhe dá. Ele diz que Deus concedeu a ele o desejo do seu coração e que não rejeitou o pedido dos seus lábios. Se a sua tradução é uma tradução boa, se o editor dessa tradução é um bom editor, você vai notar que entre o verso 2 e o verso 3, existe uma palavrinha chamada selá, ou na NVI, pausa. Quais traduções de vocês compreendem essa palavra? Alguém tem? Interlúdio, pausa, selá em hebraico. O que significa isso? Era um momento onde, em primeiro lugar, os instrumentos eram trocados, então eles passavam de um instrumento para outro, ou momentos onde eles paravam para refletir naquilo que eles acabaram de dizer, antes de dar sequência do salmo. Então eles diziam, verso 1 e verso 2, tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios, e aqui eles paravam por um momento, antes de dar sequência no salmo. E a pergunta é, por que parar? Por que parar? Por que é que nós temos pausa nos cânticos de Israel? Por que é que nós temos um momento de oração silenciosa nos salmos? É para refletir sobre algo que acabou de ser dito. E se há necessidade de refletir algo que acabou de ser dito, é porque este algo que acabou de ser dito é importante para ser refletido. E o que é que acabou de ser dito? Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é: como este verso seria aplicado à pessoa de Davi, o seu autor original? Quais são esses desejos do coração de Davi e esses pedidos que ele pediu a Deus com seus lábios, que lhes foram concedidos, não foram rejeitados? Nós podemos pensar na vida de Davi, o livro dos Reis, o livro de Samuel. Mas quais são os pedidos e os desejos do Rei Jesus Cristo? Que ele pediu a Deus e que ele diz que Deus concedeu e não rejeitou. Quais são as vontades do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando se fez homem encarnado, qual era o seu maior desejo? Qual era o propósito da sua vida? Qual era o seu propósito de encarnação, de vida, de morte e ressurreição? Em algum momento no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 34, ele vira para os discípulos que lhe trouxeram marmitex, lá no poço daquela mulher samaritana. Ele olha para aquela marmitex dos discípulos e diz: sabe qual que é a minha comida e a minha bebida? Aí os discípulos: a marmitex que nós trouxemos. É a hora do almoço, né? Ele diz: não, a minha comida e a minha bebida, sabe qual é? É fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O que eu como e o que eu bebo, ou seja, aquilo pelo qual eu existo, é fazer a vontade do meu Pai. Eu não lhe peço nada que não lhe seja da sua própria vontade. É só nós lembrarmos do Getsemane, quando Jesus está em aflição, assim como o Salmo 22 já começa a nos dizer a aflição do Messias. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Assim como o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz: quando vocês orarem e pedirem, o Senhor lhes dará qualquer coisa, desde que seja conforme a vontade dEle. Sabe quais são os desejos do Senhor e os seus pedidos a Ele? Sabe qual é a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo? O livro de Hebreus, no capítulo 12, nos responde que, tendo em vista a alegria que lhe era proposta, Ele suportou a cruz. O pedido do nosso Senhor Jesus Cristo, o desejo de Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, o presente que Ele deseja receber é glorificar a Deus, seu Pai. E como Ele faz isso? Vivendo, morrendo, ressurgindo ao terceiro dia, resgatando os eleitos de Deus espalhados pela terra.
Sabe qual é a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo? O Salmo 45, citado em Hebreus 2, nos responde: a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo é se fazer homem e resgatar todos aqueles que estavam debaixo da morte, com medo do diabo, se fazendo homem Ele mesmo, sendo um grande sumo sacerdote de Deus por nós. A alegria do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria. E a nossa alegria não é uma alegria egoísta, é a mesma alegria de Jesus Cristo, que é a alegria em Deus. Quão grande é a sua exultação! Onde é que o rei se alegra? Verso 1: o rei se alegra na sua força, Senhor. Verso número 3 diz que tu recebeste dando-lhes ricas bênçãos. Em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Quando nós lemos essa parte, não nos parece muito com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não teve vida longa e duradoura. A coroa que Ele foi colocada na cabeça não foi uma coroa de ouro puro, foi uma coroa de espinhos. Deus não o recebeu com ricas bênçãos, Deus o recebeu com a sua ira. Verso 5: as vitórias que lhe deste, quando nós olharmos para a cruz, parecia mais derrota do que qualquer senso de vitória. Isso até os discípulos entenderam. Verso 6: fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da sua presença. Não é o que nos parece no Salmo 22. Parece que Cristo foi feito maldição eterna, e não lhe foi lhe dada a alegria da sua presença, mas pelo contrário, a ausência da presença de Deus. Como é que nós lemos esse salmo então, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós lemos da seguinte forma: os versos de número 8 até o 12 nos mostram a face irada de Deus para com os seus inimigos. Sabe o que acontece quando nosso Senhor Jesus Cristo lê esse salmo? A face irada de Deus não é para os seus inimigos, é para Ele. E a face graciosa de Deus não é para Ele, é para o seu povo. Esses versos de número 8 em diante que diz: a sua mão alcançará todos os seus inimigos, a tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Destruirás essa geração na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti, façam planos perversos, nada conseguirão. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, recaiu sobre o nosso rei. Diferente de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo é um rei que se alegra na força de Deus. E a força de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo é justamente a fraqueza de Deus. Nós poderíamos ler que o rei Jesus Cristo se alegra na sua fraqueza. Ele exulta nessa fraqueza, porque essa fraqueza, segundo Paulo, é mais forte do que toda a força dos homens, em 1 Coríntios capítulo 1. É essa fraqueza que faz com que o nosso Senhor Jesus Cristo reine com força. O nosso Senhor Jesus Cristo é entronizado quando nós cantamos esse salmo para Ele, dizendo sobre o seu sofrimento e a sua fraqueza. É em fraqueza, em dor e sofrimento, morte, que o nosso Senhor Jesus Cristo sobe rastejando no seu trono, e o seu trono é a cruz. O verso de número 13 conclui dizendo: "Sê exaltado, Senhor, na sua fraca força, na sua forte fraqueza, nós cantaremos e louvaremos o teu poder." Como é que Davi cantava esse salmo? Como é que Israel cantava esse salmo? Nós vimos. Como é que o nosso Senhor Jesus Cristo canta esse salmo? E agora como é que a igreja canta esse salmo? A igreja canta esse salmo nas seguintes palavras: o rei, o nosso rei, se alegra na sua força, Senhor, porque ele reconhece que ele não tem força sozinho. Ele se entrega voluntariamente para sofrer todas as dores aflitivas em sua alma, para através dessa sua fraqueza reinar com força.
Nós reconhecemos que o nosso Rei tem prazer somente em Deus e fazer a sua vontade. É assim que a igreja canta esse salmo. Nós ainda dizemos: como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. É um paradoxo. Quando parece que o nosso Senhor Jesus Cristo foi derrotado, é o seu maior momento de vitória. A maior derrota aos olhos humanos dos judeus e romanos ao pé daquela cruz é a maior vitória do universo. Como é grande a sua exultação, mesmo quando ele está chorando naquela cruz. Verso de número 3: tu recebeste dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Porque quando a igreja olha para Jesus naquela cruz, com a coroa de espinhos, sofrendo, com os olhos espirituais, a igreja está vendo o Rei entronizado. A igreja está interpretando a coroa de espinhos como a coroa do ouro mais puro no universo. O sangue em todo o seu corpo é o seu manto vermelho real. Verso número 6: fizeste dele uma grande bênção para sempre, lhe deste a alegria da sua presença, e a igreja clama em uma só voz que ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. Após 40 dias com os discípulos, ele ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, contemplando a alegria da sua presença e nos chamando a todos para participar dessa alegria. O verso 7 diz: o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo ele não será abalado. A igreja sabe que ela nunca será abalada, porque Jesus Cristo foi abalado. A igreja sabe que nunca sofrerá derrota, porque Jesus Cristo triunfou da morte na cruz. E todos esses versos da face irada de Deus, versos 8 ao 12, a igreja clama e conclama e proclama para todo mundo, dizendo: todos vós, inimigos de Deus, que não se curvarem ao Rei, Ele virá. Ele virá e a sua mão alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que dele te manifestar, fará de vocês fornalha ardente, na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá, destruirás a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora vocês tenham tramado mal contra mim, e tenham feito os planos perversos, vocês não tiveram êxito. É assim que o apóstolo Pedro, no capítulo 4, Atos, diz: Herodes, Pôncio Pilatos, os povos e os judeus se reuniram para matar o nosso Senhor Jesus Cristo e o crucificarem. Mas isso Deus já havia predestinado desde os tempos antigos, e é justamente através desses planos perversos que Deus trouxe a redenção para o povo de Israel. Assim como quando José é vendido pelos seus irmãos para se tornar rei depois, o governador do Egito, da mesma forma, os planos perversos contra o nosso Senhor Jesus Cristo tiveram êxito da parte de Deus. E a igreja canta: o Senhor colocará em fuga todos vocês quando Ele apontar para vocês o seu arco. A igreja canta esse salmo de duas formas: louvando o Rei Jesus Cristo, reconhecendo a sua glória e a sua força na sua fraqueza, ao mesmo tempo que ela canta para os inimigos dizendo: o juízo virá, a vingança virá, todos vocês serão destruídos, destronados. E ele termina dizendo: sê exaltado, Senhor, na sua força. Nós, igreja, cantaremos e louvaremos o teu poder. O poder de Deus está desde o nascimento de Jesus Cristo, no seu nascimento virginal. O poder de Deus está desde quando ele era apenas uma criança que mal caminhava, quando Herodes quis destruir e matar todas as crianças para matar este novo rei dos judeus.
e ele é miraculosamente libertado disso. O poder de Deus está em guardar o Senhor Jesus Cristo durante toda a sua vida sem pecado, pela força do Espírito, vencendo a tentação no deserto. O poder de Deus está quando ele está ensinando os discípulos, expulsando os demônios, com o dedo de Deus trazendo o reino de Deus. E o poder de Deus está numa forma última naquela cruz, quando ele morre e ressuscita. O poder de Deus está quando ele é assunto aos céus e de lá ele está reinando por nós hoje, essa manhã, enquanto estamos aqui ouvindo essa palavra. Ele intercede e reina por cada um dos seus, e ele convoca a sua igreja, ele sendo o mestre de música, é um salmo de Cristo dizendo: cantem dessa forma, que eu me alegro na força do Senhor, e que vocês também devem se alegrar. Isso que o Salmo nos ensina essa manhã. Como é que nós temos que sair daqui? Como é que nós podemos enxergar esse Salmo pensando na natividade do nosso Senhor, no Natal do Senhor? Nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo prometido nasceu, e assim como aqueles magos, os anjos, os pastores, José e Maria, todos se curvaram diante daquele pequeno bebê. Todos eles reconheceram aquele bebê como rei. E Jesus Cristo não era menos rei quando era um bebê. Assim como ele não é mais rei quando ele está à destra de Deus Pai. Assim como ele não é menos rei quando ele está morrendo na cruz. O que eu quero terminar dizendo essa manhã para todos nós é que nós temos um grande rei. E a grandeza deste rei é que ele reina não pelos seus favores e caprichos. Ele não é um rei como Davi, segundo o coração de Deus, mas com seus pecados e falhas. Que em algum momento ele deseja coisas para a sua carne. Não. Esse rei reina em favor somente da igreja. Ele não reina por si, para si, ele reina para Deus e pela igreja. Portanto, é porque ele nasceu, e porque morreu, mas ressurgiu, e não morre mais, foi feito por Deus bênção para sempre, que nós, como igreja, hoje, podemos descansar neste homem, neste rei. Ah, se nós soubéssemos, irmãos, o que era fazermos parte de um reino antigamente, e a confiança que era dada aos seus súditos, sabendo quão grande força aquele rei tinha, você não temeria nenhum mal econômico, você não temeria nenhum mal político, nenhum reino da terra poderia destruir. Esta é a nossa confiança, e é nesse espírito que eu quero conclamar você a, em oração, cantar este ode ao nosso Rei Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, o Rei se alegra na sua força, com grande exultação Ele tem pelas vitórias que Ele deu. Tu o recebes com grandes e eternas bênçãos, os seus inimigos serão todos destruídos. Nós te louvamos, ó Senhor Jesus Cristo, porque nasceste, viveste, morreste, ressuscitaste, ascendestes e reinas por nós no presente e agora. A nossa oração essa manhã, Senhor, é para que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a beleza do seu reinado, para que nós possamos olhar de onde este nosso Rei reina, e de que espírito e natureza é este reino. Nós oramos essa manhã, ó Deus, para que nesse momento onde são comemorados as festas de Natal e Ano Novo, para que nós não nos esqueçamos do principal propósito real do Natal. Que nós não sejamos tomados, ó Deus, pelo espírito consumista, capitalista, que nós venhamos nos alegrar com a verdadeira alegria, a única alegria que não será tirada de nós.
que venhamos nos alegrar no Rei, este glorioso Rei que reina por nós. Que venhamos, através disso, buscar o reino de Deus, assim como nós vimos nos sermões passados no Evangelho de Lucas. Porque se temos tal Rei diante de nós, nós não podemos buscar o nosso próprio bem, o nosso próprio reino. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Teu reino em primeiro lugar. E tudo quanto é necessário, o pão de cada dia nos será dado. E uma alegria eterna na mesa desse Rei, onde teremos farturas para sempre. Te louvamos essa manhã, Senhor. Reconhecemos a Sua glória. Enche o nosso coração de alegria. Pedimos em nome de Jesus. Amém.